Olá, seja bem-vindo a mais um curso da Escola de Varejo da Casa do Óleo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o que é marketing, um conceito bastante discutido, mas nem sempre bem compreendido. Para entender o que é marketing, é importante nós diferenciarmos duas coisas, o que é necessidade e o que é desejo. E como nós podemos diferenciar necessidades e desejos em nossa sociedade de consumo? Vou dar um exemplo sobre isso. Se você quer trocar o seu celular pelo último tipo, aquele que acabou de sair e que custa muito caro, é uma necessidade? Você realmente precisa? Ou é um desejo, uma vontade que você tem de ter este celular, muitas vezes até para ter uma aceitação social, para que as pessoas possam admirar você por aquilo que você tem? Pode parecer muito simples isso que eu estou dizendo, mas essa é a definição de marketing. Philip Kotler, que é um dos principais autores sobre marketing, diz que marketing é o processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam e que desejam com a criação, a oferta e a livre negociação de produtos e serviços de valor com outros. Bom, vamos entender um pouco deste conceito. O que Kotler diz é que o marketing está relacionado àquilo que nós chamamos de 4 P's: o preço, a praça, o produto e a promoção. Bom, vamos entender cada um desses P's aí. O que é produto? Vamos pensar no que é produto. Bom, se eu falar para você cachorro quente, pode vir à sua cabeça isso: um pão, uma salsicha, um pouco de mostarda e talvez ketchup. Mas também pode vir à sua cabeça este outro produto. O nome do produto é o mesmo, mas são produtos completamente diferentes. Um tem muito mais acessórios, um tem muito mais características do que o outro. Bom, então os produtos podem se diferenciar de acordo com as características que ele tem. Nós podemos pensar, por exemplo, que o produto está relacionado também com o local onde ele é vendido. Então, quando nós pegamos um produto que é vendido globalmente, como por exemplo esse sanduíche, em cada uma das regiões, por causa da questão cultural, ele vai ter características diferentes. Nós temos aqui na Escola de Varejo da Casa do Óleo um vídeo especificamente falando de produto. Vamos pensar agora no que é praça. Bom, a praça tem a ver com a forma como você distribui o produto. Quando nós pensamos naquilo que chamamos de varejo tradicional, é o ponto de venda, é a loja, a oficina, a loja de peças, a troca de óleo, onde nós vendemos o nosso produto e prestamos o nosso serviço. Mas cada vez mais você tem que colocar uma experiência de compra neste ponto de venda. Mas o que é uma experiência de compra? É toda a percepção que um consumidor vai ter quando ele entra nesse varejo, quando ele entra nessa loja. Uma coisa é ele ter uma sensação de estar confortável e querer ficar naquele local. Outra coisa é aquela sensação que ele quer ir embora o mais rápido possível por não se sentir confortável naquele local. Quando falamos hoje em experiência de compras, nós temos também que pensar no digital, no e-commerce, porque muitas compras hoje são realizadas via digital. Quando falamos em experiência de compra, temos também que pensar nos serviços que eu agrego ao produto que eu estou vendendo. Pense numa barbearia ou num cabeleireiro antigo e uma nova barbearia, naquela em que você pode jogar uma sinuca, pode jogar um videogame, pode tomar uma cerveja e ficar ali muito mais tempo. São experiências de compra completamente diferentes. Quando nós falamos de preço, nós estamos falando num conceito técnico do que é preço. Nós estamos falando que é a proporção formal que indica a quantidade de dinheiro, de bens ou serviços que são necessários para adquirir uma determinada quantidade de bens ou de serviços. Ou seja, é o valor que um cliente deve pagar para adquirir um produto. Mas se você quiser saber mais sobre preço, nós temos um vídeo aqui na Escola de Varejo da Casa do Óleo, especificamente falando sobre precificação. Não deixe de assistir. E o que é promoção? Promoção tem a ver com a comunicação que a empresa faz sobre seus produtos e serviços em relação ao seu consumidor. Vou dar um exemplo simples da questão da promoção, pensando até na própria marca de um produto. Este veículo nos Estados Unidos se chama Chevy Nova ou Nova. Quando nós traduzimos isso para o espanhol, significa não vá. Não é um bom nome para um veículo.
Vou dar um exemplo mais próximo, que nós conhecemos bastante. Esse veículo aqui no Brasil se chama Ford Corcel. Porém, nos Estados Unidos, esse mesmo veículo tem o nome Ford Pinto. Talvez não fosse um nome muito interessante para ser usado aqui no Brasil. Temos o exemplo da Kia Besta, que apesar de ser um nome que num primeiro momento pode parecer engraçado, mas que foi bem sucedido e o carro vendeu bastante no Brasil. Então, quando nós pensamos em promoção, nós estamos pensando também em marca. Independente do nome que está escrito nessa latinha, você sabe de que produto eu estou falando. O Google é um bom exemplo de uma empresa que muda a sua marca constantemente. Só de olhar para essas cores e essa forma de escrita, eu sei de que marca eu estou falando. Agora eu vou fazer um exercício com você. Olhe para essa marca. O que ela significa para você? Para muitas pessoas, ela pode significar um carro esporte, de último tipo, veloz, bonito. Mas para outras pessoas, essa mesma marca pode significar um caminhão confiável, com bastante força e que vai realizar o trabalho necessário. Vejam que uma mesma marca pode ter significados diferentes. A marca tem um valor muito forte para uma empresa. Em alguns casos, ela representa mais do que o valor da própria empresa. Vou dar um exemplo disso, bem conhecido no Brasil, as Havaianas. Um chinelo que durante muito tempo era tido como algo barato, usado pelas pessoas pobres e que se transformou em uma marca de luxo, desejada pelas pessoas. Para entender como me comunicar, eu preciso entender quem é o meu consumidor. E entender o cliente é cada vez mais difícil, porque as pessoas são cada vez mais diferentes e desejam e necessitam de coisas diferentes. Os clientes hoje também têm o serviço na palma da mão. Ele pode comparar o seu produto e o seu serviço imediatamente com os produtos e serviços do concorrente. E ele tem voz. Quando ele não gosta de algo, ele vai numa rede social e reclama imediatamente daquilo. E isso pode prejudicar uma empresa. Nós também temos um cliente que tem acesso a novas mídias, as redes sociais, a internet, até em videogames hoje ele tem propagandas sendo feitas para ele. Quando nós pensamos como ocorria a compra antes, você tinha uma propaganda, o cliente ia até a loja, comparava as opções, escolhia a melhor e comprava o item. Hoje, o processo de compra é muito mais complexo. Esse cliente ele pode ser acessado pelo Facebook, ele pode assistir um vídeo no YouTube, ter uma postagem no Instagram, ele pode ver uma propaganda impressa, ele pode ver um banner em um site e ler um review ou assistir um vídeo que dá opiniões sobre o produto. Depois ele pode ir até a loja e ver como que é a oferta daquela loja e ele vai comparar isso com outras ofertas online e pode decidir entre comprar na loja e comprar na internet. Vejam como esse processo de compra é muito mais complexo. Para isso, eu preciso definir qual linguagem utilizar com o meu cliente. Veja como exemplo esta propaganda de um produto tradicional. Será que um serviço moderno como o Facebook poderia usar esse tipo de propaganda? Ou ele tem que usar uma propaganda que tem a ver com o seu produto ou o seu serviço? A forma de atingir o cliente é entender qual o problema dele, quais as necessidades ele tem, que esforço ele está fazendo para buscar solucionar esse problema, como ele faz as suas escolhas, qual é o esforço que ele tem para entender a relação entre os diversos produtos e serviços que são oferecidos pelos consumidores e como ele toma a decisão de compra. Muitas vezes ele cria uma expectativa e a realidade é pior do que aquela expectativa e isso vai deixar esse cliente muito chateado, ele vai ficar decepcionado. Por outro lado, se eu atendo a expectativa desse cliente, ele vai ficar encantado e vai voltar a comprar da empresa. Por isso é tão importante entender a relação da expectativa e da realidade. A propaganda e a publicidade criam expectativas e se elas forem irreais, quando ele tem a realidade com aquele produto ou serviço, eu posso decepcionar o cliente ou posso superar a sua expectativa. Então é muito comum que as propagandas criem expectativas irreais. A gente vê propagandas de carros que são oferecidos como grandes inovações, mas na verdade só tem de diferente o preço.
só porque é do ano novo, ele tem um preço diferente. A comunicação e marketing, então, passa por esse processo de planejamento de todos os contatos que uma empresa faz com seu cliente-alvo para divulgar seus produtos, seus serviços e até a própria empresa. Esses contatos têm que ser relevantes, o cliente tem que entender a importância desse contato e eles têm que ser consistentes, ou seja, tem que ocorrer de uma forma consistente, várias vezes, falar constantemente com esse consumidor. Na comunicação e marketing, nós temos a venda interpessoal, que ocorre por meio da propaganda, da publicidade, da promoção de vendas e do merchandising. E nós temos também a venda pessoal, que ocorre face a face, por telefone ou computador, na qual há a relação do consumidor com alguém que faz parte da empresa. A publicidade tem o objetivo de promover os serviços e produtos, incentivando o consumo, despertar o desejo de compra e comunicar para gerar negócios. Um exemplo de publicidade é o comercial de um produto. Já a propaganda tem o objetivo de divulgar uma ideia sem finalidade comercial. Propaganda política, propaganda ideológica, propaganda de uma religião. O exemplo é uma campanha de saúde. Independente de usar a publicidade ou a propaganda, o objetivo da comunicação e marketing é promover a venda. É um esforço que a empresa faz para promover o produto ou serviço disponível, diferenciando dos seus concorrentes e despertando o interesse dos clientes. Para isso, você pode usar sorteios, concursos, vale-brindes, junte-troque, descontos, incentivos de fidelização, programas de fidelidade e até premiações para aniversariantes, por exemplo. São todas formas de promover a venda. Você quer melhorar a gestão da sua empresa? Quer preparar a sua equipe e atender melhor o seu cliente? A Escola de Varejo da Casa do Óleo pode te ajudar. Pergunte a seu vendedor como participar de nossos treinamentos. Até o próximo vídeo.